Mas eu queria que a gente pensasse, porque muita gente gostaria, tem esse desejo, é uma coisa que muito arde no coração de muitas pessoas, e talvez se no seu coração ainda não arda, nessa noite possa se acender essa fogueira de o Espírito Santo tocando em você, e você percebendo que tem que ser útil para o reino, participando do ministério, amém? Ser chamado, o chamado, já vou adiantando, não tem, e muitas das vezes, uma profecia bonita, te escolhi desde o ventre da tua mãe, porque é chique isso te legitima, te dá uma coisa extra, né? Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, ou então num sonho, com um anjo, com espada flamejante, show pirotécnico espiritual, tudo muito legal, mas nem todas as pessoas foram chamadas dessa forma. Eu costumo falar que quando eu era adolescente, eu me sentia um patinho feio, na verdade, porque todo mundo que pregava tinha uma história muito legal para contar. Era ex-macumbeiro, ex-traficante, ex-morto, teve uma lá, ex-morto, ex-isso, já levaram facada, tiro, eu nunca tinha levado nada disso. O que eu vou falar lá na frente? Se eu nunca nem quebrei meu braço, literalmente eu nunca quebrei um osso, e o que eu vou contar? Muito chata a minha vida, Acho que eu percebi que fazia parte de 99,9% das pessoas da igreja, que eram pessoas sem vida muito espetacular, ou não daria um cinema da vida dessas pessoas, e um dia Deus me confrontou e me chamou. Foi um dia que Ele me impactou de uma forma diferente, e eu gostaria que nessa noite Ele possa impactar você, e que você se sinta acolhido e responsável em trabalhar nesse ministério maravilhoso, amém? Amém. Antes de começar, eu queria fazer um teste bíblico. Sim, senhoras e senhores, teremos um teste bíblico e haverá uma premiação. Porque na parceria ninguém faz nada, né? Mas se tem um prêmio, as pessoas ficam mais serelepes, né? Eu preciso fazer, preciso ganhar. Então, olha só, hein? Quem acerta esse teste, pelo menos 40% disso aí, tá? Do teste bíblico, poderá escolher em primeira mão um dos ministérios que a gente vai colocar aqui. Olha que bom! Vamos lá. Então, o primeiro teste bíblico é: quem foram essas pessoas? Esse é o nome. Eu sei que o nome é ruim, mas o teste é bom. Alguém poderia me dizer quem foi Tércio? Porque se eu falo assim, José, José do Egito, Jó, eu sou o Jó. Você no máximo é a mulher de Jó. E olha lá, porque você é um reclamão. Quando a coisa aperta, você faz exatamente a mesma coisa que a mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre de uma vez. Porque se eu falo Moisés, tu não sabe, mas agora quem foi Tércio? Tá, eu sei, foi difícil, vamos uma. Quem foi Trifosa? Quem foi Andrônico? Aqui tem algumas boas ideias para filhos, tá? Andrônico. Quem foi Epêneto? Quem foi Aristóbulo? Eu vou ler mais devagar porque você acha que eu estou enrolando a língua, mas o nome dele é assim, olha só, hein? Aristóbulo. Quem foi Pérside? Quem foi Assíncrito? Tá, já entenderam, né? Sabe, normalmente quando a gente pensa em ministério e reino de Deus, você pensa nisso aqui. Mas o reino de Deus se faz por desconhecidos, exatamente igual esses caras ali, que você sequer sabia que eles existiam. Mas nós estamos aqui nesta tarde, quase noite, por causa de pessoas igual a eles, que trabalham incansavelmente para que esse reino seja notado, notável, e que cresça e que seja saudável. Todos os dias tem um exército de incógnitos, um exército de desconhecidos que fazem com que o nome de Deus seja louvado no dia a dia deles. Há um exército de pessoas que trabalham arduamente, incansavelmente, para que o nome do Senhor seja louvado. E você nunca os vai ver aqui na frente. E você nunca vai ver um livro deles, não vai ter uma narrativa, não vai ter uma música, mas são eles que de fato fazem o reino de Deus. O reino de Deus está em vós, diz Jesus. E esse em é uma preposição que pode ser traduzido por entre. Ele está em nós e entre nós. O reino de Deus só pode funcionar no nosso relacionamento. O reino de Deus é relacional. O reino de Deus é olho no olho. O reino de Deus é abraço. E essas pessoas que você acabou de ouvir são as pessoas que nos deixam grandes lições.
E eu já falei uma vez aqui, eu me recuso a deixar pessoas tão grandes na presença de Deus escondidos, porque não dá uma pregação muito legal e divertida, porque quase não tem referencial. Mas eu gostaria que a gente honrasse a memória dessas pessoas, escolhendo seguir o ministério que eles tiveram lá em Romanos 16. Por favor, Romanos 16. A carta de Paulo aos Romanos. Romanos é uma das cartas que mais rolo dá entre os teólogos. Tem uma linha que puxa para cá, outra linha que puxa para lá, e há brigas homéricas em cima do que está escrito lá. Romanos 6, Romanos 9. Mas quase ninguém prega de Romanos 16, quando ele está se despedindo. E em Romanos 16, começa assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serve na igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna, como fazem os santos, e lhe prestem a ajuda que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. É curioso como Paulo começa recomendando uma mulher. Sim, meus amigos, Paulo, que todo mundo acusa de ser machista, sexista, taxista, motorista, porque o Paulo... Isso nos mostra que as passagens de Paulo eram cirúrgicas, eram para aquele problema, para resolver aquele problema. Ele começa despedindo a irmã Febe, e ele utiliza a mesma palavra grega de diáconos, que daí vem a palavra diaconia. Sim, Febe era diaconisa. Há algumas reboladas que muitos teólogos dão nessa passagem. Rebolada teológica é tipo, veja bem. Quando começa a veja bem, é porque não quer admitir, porque está escrito. Não é o que você pensa, o que a igreja acha, é o que está escrito. Paulo chama ela de diaconisa. Ela trabalhava. Ela é recomendada, porque ele ia chegar na igreja de Romanos, lá em Roma, e fala assim, recomendo-lhe a nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna. Eu acho demais isso aí. Eu queria falar sobre o primeiro ministério, o ministério dos mantenedores, onde você contribui para a dignidade das pessoas que trabalham no reino. Trabalhar como uma pessoa e dar uma dignidade. Tem muitos missionários que saem para tudo que é canto, que vão lá e quase comem um dia não. Não tem onde ir, não tem onde dormir, não tem como fazer. E nós, quanto igreja, deveríamos dar uma vida digna para essas pessoas. Então está aí um ministério que você possa se encaixar. Ministério de contribuição, para que as pessoas que trabalham aqui tenham uma vida digna. Nós temos vários que estão lá fora, que são os atalaias, que estão lá cuidando dos carros. Por que não chegar lá e dizer assim, eu te abençoo com um tanque de gasolina? Por que não? Por que não nos trabalhar nesse ministério onde as pessoas usam dos recursos que Deus te deu para dar dignidade às pessoas que trabalham já dentro da igreja? Nós temos muitas pessoas que doam dias, horas de trabalho, que pintaram aquele lugar de lá, que vêm limpar aqui a casa. Tem pessoas que não têm emprego, que estão às vezes limpando aqui a igreja. Por que não dar uma vida digna para essas pessoas? Um ministério que muitas vezes é deixado para trás, porque a gente acha que dar nosso dízimo, nossa oferta já está quebrado, mas que tal nesse novo ministério onde a gente possa tornar digna a existência das pessoas que trabalham na igreja e que eles possam ser recomendados, assim como foi Febe. Curiosamente, Febe é um nome não judeu, então ela era uma convertida. O nome dela vem de um radical, de uma divindade romana. Então ela era alguém que veio de fora, foi acolhida e foi recomendada para o Paulo para que as pessoas a tratassem de maneira digna. Uma mulher. Se você continuar lendo comigo, no versículo 3 fala assim, saúdem Priscila e Áquila. Aqui tem mais uma grande rebolada, porque olha só, não fala Áquila, que é o nome masculino primeiro, e depois Priscila, fala Priscila e Áquila. E aí começa a bater a biela dos teólogos, porque olha só, a mulher foi nominada primeiro. Isso quer dizer o quê? Que ela foi honrada primeiro, porque Priscila, ela tinha uma manha muito legal. Ela sabia que ela era melhor. São 6 vezes que Priscila e Áquila são mencionados em várias cartas, em Atos, em Romanos, em Coríntios. Em 4 dessas vezes ela é nominada primeiro.
Em duas, ele é nominado primeiro. Nas duas que ele é chamado primeiro, Áquila e depois Priscila, é quando fala da igreja que está na casa dele, para manter a ordem divina de que o homem é o responsável e a mulher é auxiliadora. Mas nem por isso ela é menos, ela é a sua submissa, tem a missão do lado. E nesta passagem, ela é nominada primeira. Saúdem a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, que arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios também a saúdam. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Quando falamos em Priscila e Áquila, e saúda a igreja que está na casa deles, me parece que poderíamos falar sobre o ministério de plantadores de igreja no seu lar, onde você poderia plantar uma igreja, uma congregação na sua própria casa. Olha que coisa, você vai ser o seu missionário na sua própria casa, e seu primeiro trabalho missionário vai ser você consagrar os seus filhos, ser uma referência para sua esposa, ser uma referência para as pessoas que te rodeiam, e você pode ser um plantador de igreja na sua própria casa. Você vai ser um grande missionário no seu lar, um grande pregador no seu lar, um grande exemplo para as pessoas que estão dia a dia com você. Esse mesmo casal traz um outro ministério que eu acho legal, que é o ministério da defesa, porque ele falou assim: Paulo, eles arriscaram a sua vida por mim. Muitos de nós poderíamos arriscar, talvez não a vida, mas sim a reputação. Sabe, tem muita gente aqui que vem para a igreja que tem uma história não muito legal ou duvidosa, e as pessoas são meio que reticentes em acolher essas pessoas. Então seria bom que as pessoas que já estão aqui tivessem esse tato, esse feeling de acolher esses mal falados e arriscar sua própria reputação para andar do lado deles. E você vai caminhar com eles, você vai convidar para ir na sua casa, você vai dizer assim: esse é meu WhatsApp, quando você precisar você me liga. Você, sem medo de perder a sua reputação por andar com pessoas duvidosas e pessoas que não têm aquele sobrenome. Aqui é muito comum o sobrenome, né? Eu sou da família fulano de tal. Eu vi isso quando cheguei aqui em Criciúma. Eu trabalho num lugar onde acabaram as vagas, e falei: não tem mais vagas, mas eu sou fulano de tal. Mas não tem mais vagas. Mas eu sou da família fulano de tal. Ótimo, prazer, mas não tem mais vagas. É como que se você se atrelasse a essas pessoas, você é da série A da humanidade. Mas se você se atrelar com o Samuel... Quando estava começando o meu ministério, teve um amigo meu, só um, que acreditou. Ele está agora na Espanha. Eu chamo ele de meu mestre. Quando ele chegou na igreja, os presbíteros falaram assim: nem se junta com aquele. Eu falei assim: é aquele que eu vou estar com ele. Me acolheu, não importava que as pessoas falassem sobre mim, não importava que falassem dele por causa de mim, ele me acolheu e acreditou. E hoje, se eu tenho um pouquinho de ministério, é graças a alguém que optou por não proteger seu próprio currículo ou seu próprio nome, e ousou me acolher e acreditar em mim. Me defendeu. Numa situação, ele foi convidado num lugar muito chique. Falou assim: você tem que ir só você, não pode levar seus amigos. Ele falou assim: se os meus amigos não cabem, eu também não cabo. Se eles não podem entrar, eu também não entro. Esse tipo de ministério é um ministério muito importante, onde as pessoas ousam deixar o seu currículo, o seu legado ser maculado por defender pessoas esquisitas ou que precisam de um apoio ou de uma mão. Priscila e Áquila também, eles são importantes porque eles chamaram Apolo. Você pode olhar depois em Atos 18. Apolo era um pregador eloquente, ele sabia falar bem, mas ele só conhecia até o batismo de João. Priscila e Áquila, diz a Bíblia, que chamaram ele até sua casa e lhe ensinaram certinho o que deveria ser.
Sabe o que eu vejo nisso? Um cuidado, um carinho com os novos talentos, as pessoas que estão começando, que têm potencial, mas ainda são meninos na fé, ou não entendem direito como funcionam. E esses que sabiam um pouco mais, trouxeram eles até sua casa, sentaram e falaram assim: olha, Apolo, é assim que funciona, é assim, 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 assim. Explicaram o caminho das pedras, apostaram em novos talentos. Não ligaram por ter uma má reputação e tiveram a paciência de explicar realmente como que era o caminho de Deus. Saúdem ao meu irmão Epêneto, versículo 5, já a parte B, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Epêneto foi o primeiro convertido, foi o primeiro crente. Se era o primeiro crente, era o mais antigo, mais velhinho. E eu queria trazer para vocês o Ministério da Lembrança, onde você lembra das pessoas mais antigas, mais velhas. Dá atenção, você ri e fica admirado, ouvindo várias vezes a mesma história. É um ministério onde você vai se lembrar das pessoas mais velhas, aquelas que estão muito mais tempo do que a gente caminhando. Tem um texto que eu acho demais, o nome dele é Warren Landers. Ele diz que, contando de uma experiência que ele teve com o pai dele, ele fala assim: o meu pai tem Alzheimer, então se alguma coisa acontece de ruim, ele vai esquecer. Então todas as vezes ele me contava a mesma história. Eu poderia simplesmente falar assim: pai, não quero ouvir, porque eu já ouvi. Porque daqui a 2, 3 horas ele iria esquecer mesmo assim. Mas ele fala assim: eu não ia ficar em paz, mesmo que ele esquecesse, se naquele momento ele se sentisse mal, porque eu não prestei atenção no que ele tinha para me dizer. Isso é um cuidado com as pessoas que são mais antigas, as pessoas que já passaram muitas batalhas, que são esquecidas em vários lugares. Em festas familiares é curioso, né? Tem as pessoas mais novas, aí tem um lustre, uma cômoda, um velhinho. Fazem parte da decoração. Mas que bom se a gente tivesse pessoas que se lembram deles. Paulo falou assim: ó, meu irmão Epêneto, o primeiro crente daquele lugar. A pessoa que primeiramente aceitou Jesus, a pessoa que onde começou a trilhar essa nova versão de evangelho, estava lá no meio deles, e tinha um espaço para essas pessoas mais velhas, e tinha alguém que se lembrava dessas pessoas mais velhas, e tinha honra para essas pessoas mais velhas. Saúdem a Maria, versículo 6, que trabalhou arduamente por vocês. Se você for procurar na Bíblia Maria, você vai achar algumas. Nós não sabemos qual Maria é essa, mas essa Maria do versículo 6 trabalhou arduamente por vocês. Algumas versões falam assim: arduamente por nós. Esse é um ministério que eu acho bem legal. Ministério do trabalho, onde você faz o que ainda não está feito, sem importar onde, nem quando, nem para quantas pessoas. Eu já vi isso acontecer aqui na aba. Algumas pessoas entram e depende se teve um culto em cima do outro, tem alguns copinhos, alguma coisa assim. Eu já vi várias pessoas se preocuparem em pegar os copinhos, arrumar as cadeiras, distanciá-las da maneira correta. É disso que se trata. Trabalhou arduamente no Senhor para todos nós. Não num trabalho onde aparecia, mas assim num trabalho onde era necessário, onde você tem essa percepção que é alguma coisa que tem que ser feita. Tem uns matinhos lá fora, é Deus te chamando. Tem um banheiro meio mal pintado, é Deus te chamando. Puxa, eu acho que aquela descarga está quebrada, é Deus te chamando. Esse é um ministério que é muito importante, porque esse ambiente, mesmo que seja apenas 4 paredes, e não seja necessariamente Deus, mas sim abriga essa igreja, abriga essa comunidade com muito carinho, e é importante que esteja bem. No versículo 7 fala assim, saúdem Andrônico e Júnias. Mais uma rebolada aqui, porque Júnias é nome feminino. E sabe qual é o problema disso? Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Você se lembra de Paulo e Silas? Tem até música, né? Paulo está doendo, sei lá o quê. Mas o que está acontecendo? E o reteté come solto. Porque todo mundo lembra de Paulo e Silas. Eles são famosos. Tem até música. Mas ninguém lembrou deles. E eles também estiveram presos. Eles também perderam a liberdade por amor a Cristo.
não são só os ícones, não são somente as pessoas mais importantes, aquelas que aparecem, que fazem com que o evangelho seja levado, seja pregado e seja resistente. Pior ainda, quer ver? Saúde Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram presos comigo, que são notáveis entre os apóstolos. Eita! Chamou uma mulher de apóstolo. Os pais da fé estão todos erizados. Como assim uma mulher chamada de apóstola? Sim, porque apóstolo quer dizer enviado, chamado, o que leva uma mensagem. Os nossos missionários deveriam ser chamados de apóstolos. E quando você leva uma mensagem, você leva esse cargo junto. A gente se acostumou a normativas de nomes de cargos, né? Porque já não é suficiente ser chamado pastor, tem que ser chamado apóstolo. Porque apóstolo parece que fica mais legal do que pastor. Tem os pastores, soldados rasos, e tem o apóstolo. Uma mulher foi chamada de apóstola. E falou assim, notável entre os apóstolos, que estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão com o Senhor. Eu queria que Andrônico e Júnias, que estiveram presos e estiveram antes no Evangelho do que Paulo, eles montaram um ministério que o nome é longo, eu sei. Eu coloquei o nome assim, ó, Ministério da Palavra sem importar as consequências, não importa onde nem para quantos. Eu sei que ninguém ia querer fazer parte desse ministério. Mas é o ministério das pessoas que carregam o Evangelho onde eles vão, em todos os momentos ou qualquer hora. Não tem tempo ruim. Se estão presos, amém. Se tem gente, amém. Se tem pouca gente, amém. Se tem uma plateia, amém. E se não, também. O Ampliato, é um irmão amado no Senhor. E eu queria que você se jogasse no ministério da gentileza, onde você é atencioso, amável, afável, cavalheiro. Já pensou quando as pessoas chegassem aqui e falassem, senta aqui? Não, eu insisto, você precisa sentar, eu não. Isso acontece bastante quando você vai pegar água. Às vezes você vai pegar água e 2, 3 pessoas vão ao mesmo tempo. Não, por favor, com licença. Que parece uma coisa tão esquisita ou tão nada a ver, mas faz parte de um tratamento das pessoas. A gentileza se perdeu. As pessoas não são gentis. As pessoas são mais do que individualistas, são até meio que récias, são pessoas duras. Quando alguém corta a sua frente no trânsito, o Benjamin, meu filho, ele sai na rua cumprimentando todo mundo. Oi, bom dia. Oi, bom dia. E as pessoas não respondem. Ele fala assim para mim, papai, ele não respondeu. Disse, tudo bem, eu falo para ele, bom dia. As pessoas se perderam. Já não tem mais essa mania de tratar com carinho as pessoas e respeito, simplesmente porque são pessoas. Bom dia, a paz do Senhor. Olhar nos olhos, perceber as pessoas. Quantas vezes você vem aqui nessa igreja, entra e sai, e ninguém, às vezes meio coisa que as pessoas meio que te circulam lá por fora para não te olhar, ou por vergonha, ou por não sei o quê. Ministério da gentileza, onde as pessoas são simplesmente gentis. Eu acho que a gente não vai ter muita gente nesse ministério. Versículo 10, saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Para você ser aprovado, você tem que ser primeiramente provado. E aí vem o ministério que você não vai gostar, que é o ministério da resiliência, onde a tua história, o teu testemunho acaba ajudando pessoas. Às vezes você não precisa pregar, às vezes você precisa assistir. E as pessoas precisam saber que você tomou uma postura diferente numa situação ruim, e isso vai encher o coração de pessoas. Às vezes uma situação que aconteceu com você prega muito mais forte, muito mais alto do que o mais famoso dos pregadores aqui. O ministério das pessoas que não ficam se queixando, chorando pelas consequências da vida, senão que eles glorificam a Deus em tudo. Esses dias no grupo de convívio alguém falou, quando eu não estava na igreja ainda, eu era vizinho do pastor Telmo, e eu queria, ele nunca falou para mim, mas eu queria que o meu casamento seja igual ao do pastor Telmo, no nosso grupo de convívio. Pessoas que com o seu exemplo,
com o seu caráter, com as coisas que passou, possam pregar para as outras pessoas. Você glorifica a Deus quando você entende que Deus faz você passar por algumas situações e elas são para a glória e honra do Senhor. Versículo 11: saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor, saúdem a amada Pérside, outra mulher que trabalhou arduamente no Senhor, saúdem Rufo, eleito no Senhor, a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim também. E aí, eu convido vocês para o Ministério das Mães Adotivas. Eu sou de fora, então para mim isso bate forte. Eu sou argentino, já perceberam pelo jeito que eu falo. Ele fala esquisito, né? Sim, eu sou argentino. Mas eu sou do lado bom da Argentina, sou do Nordeste, sou nordestino. Retirante, né? Resiliente. E muitas vezes, quando eu ainda não era casado, eu tinha finais de semanas inteiros que eu ficava meio perdido, não tinha para onde ir, não tinha parente, não tinha irmão, não tinha tio, não tinha avó, não tinha ninguém. E você não sabe a diferença que faria se algum dia num culto alguém falasse assim: ó, vamos almoçar lá em casa. Seria tão bom. Seria tão bom se nós mais velhos adotássemos os mais novos, principalmente aqueles que não têm parente. Falasse: ó, domingo vem comer costela dura e refri barato aqui comigo. É nóis. Se a gente conseguisse adotar as pessoas que estão sozinhas, que vêm de longe, que estão aqui como transitoriamente trabalhando. E se a gente pudesse fazer isso, as pessoas mais velhas adotarem os mais novos e acompanharem os mais novos, eu acho que seria interessante. Tem um ministério que eu acho legal. Vai para o versículo 16. Saúdem uns aos outros com ósculo santo ou com beijo santo. Ministério do beijo. Ministério do beijo. Você pode fazer parte do ministério do beijo e do abraço, onde num raio de 15 passos para frente, para trás, para um lado, para o outro, você não deixa ninguém sem um beijo e sem um abraço. Já pensou? O que as pessoas pensam quando você sai abraçando e beijando todo mundo? Eu quando tenho a esposa de um amigo meu, ela abraça, e quando ela abraça, não abraça, ela abraça e fica agarrada. Aí a primeira vez que você abraça ela, você não sabe o que você faz. Aí você fala: tá, beleza, já deu. Aí você pensa, você não fala, né? Você pensa, né? E ela fica abraçada assim. E são alguns segundos que parecem horas. Você não sabe, se você fizer assim, fica: nossa, o cara rejeitou um abraço. Beleza. Sabe o que eu aprendo com ela? Que quando ela abraça de verdade. Abraça, sente, aconchega. E talvez hoje você não precise disso, mas muita gente precisa de um abraço gostoso, de um beijo na testa. Te amo em Cristo. Já pensou? Se quando começa o culto, quando acaba, eu levo uns 5, 6, 7 beijos, 7, 8, 9 abraços. O que os outros vão pensar de mim? Então você está no lugar certo, sua mente está podre, vamos orar por você. Se você precisa pensar o que os outros vão dizer de mim. Aliás, um parênteses. O que as outras pessoas falam de você só pode ser duas coisas: ou verdade ou mentira. Se é verdade, é verdade. E se é mentira, é mentira. Você não pode se incomodar com isso. Você tem que se resolver. Você tem que se conhecer, examinar a você mesmo e saber quem você é. Então se alguém fala assim: o Samuel é argentino. Sim, eu sou argentino. Porque é uma verdade. Se você sabe quem você é, se Deus te fundamentou, se Ele te revelou quem de fato você é. O Samuel é um pecador. Sim, é verdade. O Samuel pode cair. Sim, é verdade. Mas também é verdade que dia a dia o sangue do Cordeiro me redime, me limpa de todo pecado. Essa também é uma grande verdade. E eu gostaria muito que tivéssemos uma congregação carinhosa, que abraça, que beija, que olha no olho. Eu vou falar só de mais uma pessoa, que está no versículo 22. Lembra que eu tinha falado no início? O tércio. O tal do tércio. Versículo 22 fala assim: eu, Tércio,
que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. A carta é de Paulo aos Romanos, mas quem escreveu foi Tércio. Eu te convido a um mistério onde o teu dom e teu talento serve para levantar e alavancar o nome de outras pessoas. O ministério de ser o segundo, ou Tércio quer dizer terceiro. Pessoas que ficam nos bastidores e que com seu talento, com aquilo que Deus deu, eles dão caminhada, dão suporte para outras pessoas. E você nunca vai aparecer, mas Deus vai te usar para que outras pessoas fiquem em evidência. O pastor falou que alguém ia transcrever uma mensagem sua. A pessoa que transcreve, ela vai ser apenas como um instrumento de grande valia. E talvez nunca ninguém saiba quem foi que transcreveu ou de quem foi a ideia, mas muitas pessoas vão ser abençoadas pelo talento dessa pessoa. Tércio escreveu a carta, mas quem ficou para a história foi Paulo, aos Romanos. E eu vou acabando lançando o primeiro desafio. Eu sei que o pastor gosta bastante disso, que é cutucar as pessoas. Uma das coisas que me incomodam bastante é que a gente às vezes escuta uma palavra muito boa, não que essa seja, mas às vezes você escuta uma palavra muito boa que te toca, que mexe contigo. No domingo você fica, nossa, que legal. Na terça você já quase não se lembra dela. Na quinta já esqueceu. Eu gostaria que a gente começasse a colocar em prática as coisas que a gente ouve, as coisas que Deus coloca no nosso coração. Então eu queria fazer o primeiro desafio. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. É bem simples o que a gente vai fazer. Eu gostaria que você cutucasse, não quem está do seu lado. Eu gostaria que você cutucasse alguma pessoa que você nunca viu, ou que não precisa ser longe, na sua frente, do seu lado, atrás de você, alguém com quem você nunca conversou. Eu vou dar 30 segundos, você vai perguntar o nome e vai dizer o seu nome. Você vai perguntar a profissão que a pessoa faz e vai dizer a sua. E vai pedir o que ela quer que você ore por ela durante essa semana. E você vai dizer para ela o que você quer que ela ore por você durante essa semana. Mas uma pessoa que você nunca viu, que você não tem contato, que não é seu amigo, que você não tem manhas nem nada. É para que a gente comece a interagir com pessoas que a gente nunca viu e que não fazem parte do nosso circuito, no nosso círculo de amizades. E eu vou dar então para você, lembra, é bem simples. Cutucar alguém que você não conhece, dar o teu nome, pegar o nome, dar o teu pedido de oração e receber o pedido de oração, e vamos orar durante essa semana, pode ser? Então vai lá. Eu vou com você. Eu queria que a gente orasse agora pelo pedido que a pessoa deu para você. Meu Pai, muito obrigado por tudo que tens feito por nós, meu Senhor. Eu vou colocar aos teus pés os pedidos do Odilon, que é por os seus pais. Eles estão doentes, meu Pai. Eu acredito, tu tens poder de entrar com cura, de entrar com providência, de não nos deixar sozinhos e entender todas as coisas que estão passando com eles. Amém? Você acabou de entrar no ministério de intercessão, que é o ministério de todos nós deveríamos fazer parte, orando um pelo outro, nos importando um pelos outros, chorando com quem chora, sorrindo com quem sorri, fazendo com que esse intercâmbio de informações faça com que eu já sei que o Odilon tem os pais que estão doentes e os meus pais também. Ele já sabe uma coisa a mais que ele não sabia quando ele entrou. E isso faz parte do corpo de Deus, onde as pessoas de fato interagem, onde o reino de Deus está em vós e entre vós. Que nós possamos fazer parte dessa família, onde você intercede a Deus pelos seus irmãos, pelas pessoas desconhecidas que você nunca viu.
E Deus toca no seu coração e você as abraça, e você as vê, e você lhe dá uma palavra, vamos lá, você consegue. E a partir da tua atitude a pessoa consegue se inspirar, e daqui a pouquinho ela está te vendo você trabalhando lá com alegria, também vai trabalhar com alegria. E daqui a pouquinho você percebe que essas pessoas incógnitas faziam parte o tempo todo do reino de Deus, faziam parte do tempo todo da família de Deus. E esse ministério que é amar ao próximo como eu vos amei, é possível sim, é possível que tenhamos uma comunidade de amor de verdade, na prática, não só na fala, que possamos ser uma comunidade onde Abba Pai e o coração seja tão forte nas nossas vidas, que as pessoas entrem aqui com preconceitos, com males e saiam curadas pela virtude do Espírito. Uma comunidade onde eu entre e as pessoas não tenham vergonha de ser meus amigos, mesmo que eu tenha má fama. Pessoas que apostem em pessoas novas, pessoas que vão lá e digam: olha, você está um bom menino, mas se você fizer assim é melhor. Pessoas conselheiras, que nenhum dos velhinhos que congregam aqui saiam sem receber um abraço, um beijo, um aperto. Como você é fofo, não importa. Onde a gente coloque na prática essa virtude, esse amor. Eu queria encerrar dizendo que esse é o meu desejo, que eu possa honrar a Deus com a minha vida. Que se alguma coisa no final da minha carreira alguém possa lembrar, é que eu fiz de tudo para honrar a Cristo e ao que Ele fez por mim com a minha vida, com o meu serviço, com o meu olhar, com o meu abraço, e que em todos os segundos Ele seja glorificado em qualquer coisa que eu fizer, qualquer coisa que eu pensar, qualquer coisa que eu olhar. Meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Eu te peço que essa semente entre no coração de cada um de nós, meu Senhor, e que possamos entender que nós fazemos parte desse reino, e o ministério que colocaste em nós é feito de inúmeras maneiras. A tua multiforme graça se manifesta em milhares de maneiras de alcançar o próximo. Eu te peço que abras o nosso coração, arranques as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos ver a necessidade imperante, abundante no nosso meio, que os nossos ouvidos sejam abertos, para que a gente possa ouvir as pessoas que estão próximas a nós, e acima de tudo, Senhor, que possamos sentir o Teu amor na nossa vida, para que possamos amar assim como Você já nos amou. Muito obrigado por tudo, meu Senhor.